Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ruby on Rails 6 e agora eu vou falar sobre ordenação. Então vamos lá. Eu vou usar um repositório que eu já tenho e na descrição desse vídeo vocês vão ter o link para ele, caso vocês desejem baixar, rodar e fazer junto comigo. Outra opção é você fazer com um projeto que você já tem existente. Então, de qualquer uma dessas formas vai valer. E a ordenação que eu vou mostrar aqui, ela vai servir tanto para o Ruby on Rails como API e também para Ruby on Rails como MVC. Então, vamos lá. Abrindo aqui eu vou abrir um controller. Então, no meu caso aqui, eu vou abrir o Articles Controller. Isso aqui é um site que seria para blog, uma API para blog, tá? E aqui eu tenho ele já está fazendo, por exemplo, uma paginação que foi de outro vídeo que eu fiz. E agora eu vou adicionar uma ordenação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vou deixar aqui aberto o meu controller. Vou aqui no Model e vou abrir o Article RB, que é o meu model. E o meu objetivo é que a gente receba, no meu caso aqui, né, a gente vai receber de um front-end qual seria a coluna que a gente quer ordenar e também a direção, se vai ser ascendente ou descendente. Só que por motivo assim, até por segurança, eu não quero deixar aberto para o front-end colocar qual coluna, uma coluna que eu não queira. Por exemplo, uma coluna ID, uma coluna created at. Se tem algum modelo seu que tem um campo, vamos dar um exemplo, um campo admin, então eu não quero que alguém ordene quem é o admin, por exemplo, para pelo menos ele ter uma ideia quem é um administrador. Então, assim, por motivo de segurança, então eu aqui quero ter o controle de qual ou quais colunas poderão ser ordenadas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar aqui uma action, né? self.sortBy. E aqui eu vou colocar da seguinte forma. A gente poderia escrever dessa forma. No caso, o article, eu tenho aqui ou title ou body. Só que uma forma abreviada no Ruby on Rails de escrever isso daqui seria a gente colocar, ó, no início porcentagem W. E aí eu vou poder tirar essas aspas simples e também a vírgula. Aí só separando por espaço é a mesma representação. Então agora o meu article, eu estou dizendo que eu tenho um método, uma action chamada sortBy, que eu vou ter o title e o body, que são colunas aqui do meu modelo. Então, só para exemplificar, eu vou abrir uma janela do terminal e aqui eu vou rodar Rails C de console. E se eu colocar article.sortBy, ele vai trazer para mim o title e o body. Tá legal. Só que nesse caso nosso, eu não quero que o sortBy fique visível para quem chamar. Na verdade, eu quero que ele fique privado e seja acessado apenas pelo próprio modelo. Então, como que a gente faria isso? Uma forma de fazer isso é o seguinte, ó, aqui no meu modelo, eu vou adicionar aqui essa informação, ó, private class method e o nome que eu coloquei ali em cima, que é o sortBy. Vou salvar. Se eu voltar aqui no meu console, agora eu tenho que exit para sair. Vou entrar novamente, Rails Console.
Se eu rodar agora article.sortBy, ele já dá um erro. Está dizendo aqui, no caso, ele é um método privado, então já não vai poder ser acessado por fora. Aqui no caso eu estou tentando acessar ele através do console. Então não é um método que está disponível para quem quiser chamar. Então agora, para a gente poder criar uma ordenação que seja reutilizável, não só por um modelo ou por quantos modelos a gente quiser, aqui dentro do Models a gente tem uma pasta chamada Concerns. Então aqui, clicando nela com o botão direito, eu vou em New File e vou criar aqui um arquivo chamado sortable.rb. E aí eu vou poder excluir esse arquivo .keep. Então, botão direito nele, delete. Então, vamos começar a escrever aqui esse concern de ordenação. Então, é module sortable. E aqui um end. Aqui a gente tem que colocar, né, o extend active support concern, para ele poder carregar tudo do Active Support para nós. E eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de directions. E eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei, vou colocar um array aqui, ask e desk. E aqui eu vou adicionar um ponto freeze. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei então uma constante, que na verdade essa constante é um array de ask ou desk, e o freeze. O freeze é para que não possa ser alterado o valor desse array. Então ele deu uma congelada nele. Então a direção ou vai ser ascendente ou vai ser descendente. Agora aqui eu vou adicionar um class methods. O que eu quero com isso? Eu quero criar aqui o método que vai ser chamado para a gente poder fazer uma ordenação em um modelo nosso. Então eu vou chamar ele de sorted. Então aqui eu vou receber sort id. Agora, o que acontece? Esse sortable, a gente vai adicionar ele em qual modelo que a gente precisar usar. E também é necessário que seja criado isso aqui. Em cada modelo que a gente for usar, a gente vai ter que colocar esse sort by para colocar qual ou quais colunas a gente vai poder permitir uma ordenação. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um if para saber se foi definido ou não esse sort by, porque se não foi definido, aí eu vou ter que fazer apenas listar todo o nosso modelo. Então nesse caso eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer assim, ó, vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar no console, porque aqui a gente tem uma informação nova. Então eu vou abrir o console de novo, a gente tem que sair e voltar nele. Então, no meu caso aqui, eu quero saber o seguinte. Quando a gente está dizendo algum modelo, eu posso digitar article.methods e posso adicionar um sort aqui. Então, ele vai falar todos os métodos que tem disponíveis nesse meu modelo. Então, vamos pegar como exemplo o find. Se eu vier aqui e digitar o seguinte, ó, article.respond to find, ele retorna que sim. Se eu colocar aqui um outro método qualquer que não existe, ele retorna falso. Então, no nosso caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou perguntar if
respond to sort by. Eu vou perguntar primeiro se ocorre isso daqui, se esse método está implementado ou não. Porém, o que acontece? Voltando aqui para o terminal, se eu colocar article respond to sort by, ele vai falar falso. Por que ele está retornando falso? Porque a gente definiu que é um método privado da classe. Para eu saber se esse método privado ele responde, então a gente tem que adicionar aqui um segundo parâmetro, que seria true, que seria para ele adicionar também os privados. Então, colocando dessa forma, ele retorna para mim agora verdadeiro. Se eu colocasse um método que, por exemplo, não existe, então vou adicionar aqui um x, por exemplo, aí ele retorna aqui falso. Então, voltando aqui para o sortable, para o sorted, eu vou colocar aqui agora um true, porque agora ele vai saber se quem adicionar o sortable, se tem esse método aqui adicionado. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que, caso ele responda, eu vou retornar um order. Aqui vai ser por uma coluna e uma direção. Caso contrário, ele vai retornar all. Então, vou mostrar aqui no terminal para vocês. Então, vamos supor, se eu fizer article.all, ele vai retornar todos os articles. Se eu colocar article.order e aqui dentro colocar, por exemplo, title ask de ascendente, aí ele traz para mim ascendente na coluna title. Então, o que a gente vai fazer aqui para poder implementar? Nesse ponto aqui, eu vou precisar então de uma column e vou precisar também de uma direction. E eu vou criar os métodos para me retornar isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Column vai ser o sort e direction vai receber o dir. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu fechar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Dentro aqui do class methods, eu vou criar aqui agora, para ficar bem isolado, eu vou criar agora alguns métodos privados. Então, um deles é o column, que vai receber o sort. E aí aqui eu tenho que saber o seguinte, o sort by, ele inclui a coluna que vai vir como parâmetro. Se ele incluir, então eu retorno essa coluna. Caso contrário, aí eu vou retornar o sort by pela primeira coluna. Então aqui é o seguinte, quando eu for fazer uma ordenação, eu vou colocar uma coluna. Vamos supor, colocar o title. Aí ele vai falar, o sort by inclui sort, então sort by, que é esse aqui, inclui o title, ele vai responder que sim. E aí ele vai vir aqui para mim e vai retornar esse title. Se eu colocar uma coluna que não existe, por exemplo, coloco uma coluna, sei lá, valor. Aí ele vai falar, inclui valor, ele vai retornar falso. E aí ele vai retornar a primeira coluna para mim. E a primeira coluna é a coluna title. Então, colocou como uma coisa válida, vai retornar o válido. Se colocar inválido, eu vou colocar algo válido. Da mesma forma, seguindo esse mesmo conceito, eu vou criar um método direction, que vai receber esse dir.
E aqui eu vou fazer o seguinte, a pergunta agora eu vou pegar, ó, directions, ponto, include essa direção que veio como parâmetro. Se incluir, ele responde para mim a direção. Caso contrário, eu vou retornar a primeira opção. Então, se passar, aqui deixa eu fechar. Se passar ASCII ou DESC, ele está incluído em Directions e aí ele vai retornar ou ASCII ou DESC. Se passar algo X, por exemplo, ele vai acabar retornando então o ASCII, que é uma definição que eu fiz aqui. Então, dessa forma, eu consigo aqui agora ter a coluna, que vai chamar este método aqui de baixo, e também a direção, que vai chamar esse método aqui de baixo. E vai passar os parâmetros que eu vou passar ainda lá no nosso controle. E aqui, o que a gente vai fazer então, para que ele responda da forma que eu quero? Aqui eu vou colocar então, eu vou adicionar quando a gente coloca aspas duplas, eu vou poder colocar aqui dentro, por exemplo, uma variável. Então aqui eu vou colocar column e aqui eu vou colocar direction. Então eu vou salvar agora esse arquivo. Então, dando uma olhadinha, pessoal, a gente fez uma implementação e essa implementação ela vai validar se o que está passando é válido e se não for válido, ele vai colocar algo válido. Então, uma vez que a gente termina isso daqui, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar aqui no nosso article, no nosso model, e a gente vai colocar aqui na primeira linha include sortable. Então, ele vai incluir no article esse consent que a gente acabou de criar. Se você tiver outros módulos que você vai precisar usar, então vocês vão ter que criar essa informação aqui de baixo e adicionar o sortable. Vou salvar esse arquivo e agora eu vou voltar aqui no nosso controller. Então eu tenho aqui esse controle que aqui ele está fazendo uma paginação e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar antes da paginação, vou fazer assim, ó, article ponto. Agora eu tenho aquele método sorted e aqui eu vou aceitar um parâmetro chamado sort e outro parâmetro chamado dir. Então sort e dir eles vão lá para o sorted e vão cair aqui sort e dir. E aqui embaixo vai fazer o que a gente já acabou de fazer. Acabou de criar no arquivo. Então, se eu salvar aqui, ele vai dar uma ordenação. Então, a única coisa que fez aqui foi colocar o sorted e aqui abaixo tudo que eu tinha depois. Então, você pode ter aqui algum escopo. No caso, eu tinha uma paginação e dar continuidade. E não teria problema nenhum. Caso, vamos supor, né, que você tinha apenas isso aqui, ó, article.all. Não teria problema nenhum. O que você poderia fazer seria só isso aqui, ó, por exemplo. Caso você não tenha paginação, aí você faz article.sorted e aí faz essa chamada. Então ele vai trazer tudo ordenado. Para eu manter o que eu já tinha aqui da paginação, eu estou colocando o que já existia. Então, na verdade, eu aninhei mais uma possibilidade de poder, nesse caso, ordenar a nossa listagem de article. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui o terminal. Vou sair dele, do console, e vou rodar a aplicação. Rails S para subir a minha aplicação. E agora eu vou lá para o Insomnia. E aqui no Insomnia, o que eu vou fazer? Então eu estou aqui na opção de listagem, que vai cair lá no nosso index. E aqui em Query, eu vou colocar aqui os parâmetros. Então eu vou colocar, por exemplo, o sort, e aqui embaixo eu vou colocar o dir.
Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar o sort pelo title, vou colocar pelo body e, opa, cliquei aqui. E a direção eu vou colocar, por exemplo, desk. Eu vou clicar agora em enviar. Ele trouxe. Então vamos voltar aqui no projeto. E olha só, se a gente der uma olhadinha aqui, o que aconteceu? Ele colocou para nós, olha lá, order by body desk. Então agora vamos fazer algumas brincadeiras aqui para ver se está funcionando como a gente quer. Se por um acaso eu tirar a opção de, vou clicar em enviar de novo. Vamos ver o que aconteceu agora. Agora, o que ele fez? Ele ordenou, como eu não passei nada, ele ordenou pelo padrão. E o padrão é o ESC. E agora eu vou tirar o body e vamos ver o que acontece. Eu vou vir aqui, vou desmarcar esse body, vou enviar. E vamos ver lá no projeto como é que ficou. Então agora ele colocou title ESC, que é da maneira que a gente tinha definido aqui. Então a gente vê que está tudo funcionando. Agora eu posso colocar os dois aqui. Se eu colocar alguma coisa que, por exemplo, não existe e enviar, perceba lá, ele veio aqui as opções, olha lá, veio para nós, né? O sort veio dessa forma, o D veio dessa outra forma, porém ele adicionou o title e ESC. Então ele fez da maneira que a gente definiu. Agora o último exemplo, vamos supor que por um acaso alguém incluiu o sortable, mas não fez essa definição. Então eu vou comentar. Agora eu vou voltar aqui no projeto, no Insomnia, na verdade. Vou rodar de novo. E voltando no projeto, a gente percebe que agora ele está trazendo, ó, select articles from article e não está fazendo ordenação nenhuma, que foi a definição que a gente fez aqui. Se não tiver esse método para responder como privado, né, então ele está procurando também privado, então ele vai e retorna tudo. Então dessa forma aqui a gente conseguiu ter uma implementação que ela é bem bacana e também você vai poder reutilizar em vários lugares. E agora, para complementar aqui, para colocar a cereja no bolo, eu vou dar uma atualizada aqui nos testes. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui a pasta Models, eu tenho o meu article, tem alguns testes aqui. E o que eu vou fazer, eu vou adicionar aqui, olha só, isso se você tiver amanhã 5, 2, 10 modelos seus usando a ordenação, você não vai precisar adicionar nos testes de cada um. Então eu vou fazer apenas para um, porque aí já vai atender, até porque o concern ele é um só, mesmo você usando em vários lugares. Então aqui eu vou criar um describe, vou chamar aqui de concerns. Aqui eu vou colocar, ó, sorted. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, ó, expect que o article ponto sorted. Aqui na verdade vou fazer assim, ó, order. Vamos supor aqui que eu coloque body desk. Aqui eu vou fazer, ó, to SQL. Eu quero que ele seja igual a article.sorted
passando como parâmetro o body e o desk to SQL. O que acontece? O que eu estou fazendo aqui? Aqui em cima eu criei um article que está sendo usado aqui para fazer uma validação. Então eu aproveitei ele mesmo. Então nesse caso eu estou falando, ó, article. Não, aqui eu não posso fazer assim não. Desculpa, aqui é maiúsculo também. Então o que eu estou fazendo? O sorted, no fim das contas, ele vai virar um order. Então eu estou fazendo, ó, article.order bodydesk.toSQL, ele tem que ser igual ao article.sorted que a gente criou, recebendo como parâmetros o body e o desk, também o toSQL. Então ele vai comparar o SQL formado por essa sentença com o SQL formado com essa sentença. E aí eu vou duplicar agora, Alt Shift, colocar para baixo. Aqui agora eu vou fazer para que ele mostre para mim title ASCII, caso eu coloque algo que não exista. Então se eu colocar algo que não exista, ele vai pegar a primeira opção, que é o title, que é a opção que a gente definiu aqui. E se eu também colocar a direção que não existe, ele vai pegar a primeira direção, que no nosso caso é o ASCII. Então eu vou salvar e eu vou rodar esse teste agora. Então eu vou abrir aqui uma nova janela do terminal. Vou rodar, ó, spec models article. Vamos rodar. Então olha só, concerns sorted passou com sucesso. Então pessoal, eu acho que aqui a gente completa a nossa explicação desse vídeo. Eu acredito que isso daqui vai ser útil para esse projeto, para qualquer projeto que você vai usar. Então você copia esse arquivo, faz as modificações no seu model, consequentemente você no seu controle vai ter a opção de chamá-lo, e aí através do seu front-end você vai ter essa tranquilidade de passar esses dois parâmetros, e aí você vai ter a ordenação da maneira que você quer, com a coluna e com a direção. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!